Assembleia de Deus de Joinville. Nós iremos falar um pouco do Ministério Infantil. Pastor, qual seria o desenvolvimento do Ministério Infantil com excelência? Bem, queremos dar a paz do Senhor a todos os irmãos, todos aqueles que assistem aí o seu canal. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui em Londrina, na Escola Bíblica, para Líderes. E nós aqui então falamos sobre a importância do Ministério Infantil com crianças, E, na verdade, o Ministério Infantil deve ser desenvolvido com excelência, porque as crianças merecem o melhor, Sim. Eu sempre digo isso, que hoje não tem como trabalhar ou servir as crianças na área da educação sem realmente haver do professor esse desejo de oferecer o melhor, A palavra excelência significa esmero, esforço, aquele que faz com perfeição. E é muito importante porque as nossas crianças realmente merecem o melhor. Sim. E como seria o chamado desses educadores? Bom, nós sabemos que na Bíblia não existe uma chamada específica para o ministério infantil, mas nós entendemos que dentro do desenvolvimento da igreja há aquelas pessoas que se sentem vocacionadas, e aí nós podemos dizer que diretamente é um chamado para desenvolver o cuidado para essa faixa etária, infantil e juvenil. Então a chamada ela é uma vocação dada por Deus, com talentos, aptidões naturais. Eu acredito assim que a pessoa que é chamada por Deus para desenvolver o ministério com criança, o próprio Deus capacita ela, com particularidades completamente diferentes. Muito bem. E o perfil do líder e professor de criança, qual seria? Bom, o professor de criança, ele realmente tem que ter um perfil. Primeiro ele tem que ser qualificado, preparado, ele tem que estar preparado espiritualmente, pedagogicamente, teologicamente. Ele precisa realmente amar e ter interesse pelas crianças, ele precisa ter um entendimento de todo o processo pedagógico, de como a criança aprende, de como a criança ela consegue entender as verdades da Bíblia. Então, o professor realmente ele tem que ser um professor que esteja disposto a ensinar a criança, Sim, o material assim que é mais utilizado, o recurso visual é importante? Nós sabemos que as crianças aprendem 85% através da visão. Então, não tem como trabalhar com crianças sem usar essa metodologia ou esse recurso visual. O recurso audiovisual é de extrema importância, até mesmo para o entendimento da criança em relação àquilo que o professor quer ensinar. Então, eu sempre digo que tem que sair do abstrato para o concreto. E o visual concretiza alguns conceitos, Então a criança, ela aprende dessa maneira. E o recurso visual é importante por causa disso. Sim, e me conte um pouco sobre a arte de contar história. Bom, nós sabemos que as crianças, elas amam ouvir histórias. Nós somos educadores cristãos, nós então trabalhamos essa questão da arte de contar histórias bíblicas, Então, nós não podemos contar uma história sem usar algumas técnicas. E quando nós falamos a arte de contar história, nós estamos falando dessas técnicas que devem ser observadas para que a história seja contada e que a criança então possa ser estimulada a ouvir aquilo que o professor está contando. Então o professor que vai contar uma história, ele deve cuidar da sua voz, das suas expressões faciais, usando o maior número de estímulos visuais, sonoros. E quanto mais estímulo você usar, mais então vai conseguir prender a atenção da criança. Muito bem. E o planejamento, o esboço de um professor, como poderia ser? Eu sempre digo que o professor que não planeja a sua aula, na verdade ele já está, digamos assim, ele já está a um passo do fracasso. Eu tenho que usar uma outra expressão, mas eu vou usar essa mesmo. Então, às vezes o professor acha que ele consegue ir para uma classe escola dominical, uma EBF, um culto infantil, sem planejar. Isso é impossível. Nós temos que planejar a nossa aula, planejar tudo aquilo que nós vamos desenvolver com as crianças. O planejamento ele deve ser antecipado e o planejamento evita você cometer alguns erros, Certo.
Então, o planejamento, o esboço de como você vai trabalhar a sua aula, como vai ser o começo, meio e fim, que meios que você vai usar, que recursos você vai usar. Então, o planejamento ele é muito importante. O senhor poderia deixar uma mensagem para os educadores? Bom, nós agradecemos a Deus pela oportunidade e queremos incentivar todos os líderes, professores que obedecem a Deus nessa grande chamada, que é educar para a vida, que é educar segundo os preceitos de Deus. Educar é um desafio e educar para Deus é ainda maior, mas Deus está nos dá oportunidades de poder influenciar a próxima geração de discípulos. Então você que é educador cristão, você que trabalha na IBF, na escola bíblica dominical, no culto infantil, que você possa continuar com essa sua missão, com essa sua tarefa de ensinar para a vida, criar as crianças esse conceito sobre Deus. Isso é fundamental e muito importante. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao pastor Jean. Muito obrigada, pastor, pela sua participação. E obrigada a você que está assistindo esse canal, esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.